Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos fazer um programa simples que retorna a data e hora de qualquer lugar do mundo para o usuário. Mas para fazer isso a gente vai fazer um client de uma API REST, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso no canal. Além do mais, o que a gente vai precisar fazer é uma interface legal para esse programa que ele vai ser linha de comando. Então a gente vai aprender a fazer interfaces mais interessantes para a linha de comando para o usuário. E por último, a gente vai aprender a formatar data e hora em Python, que é outro tema muito interessante. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa entender, para vocês que não conhecem, é o termo API REST. O que significa API? Significa Application Programming Interface. Ou seja, é a interface de programações que as aplicações utilizam para se comunicar. Nós, usuários, a gente se comunica com o nosso software através de interfaces gráficas ou interface de linha de comando, e a gente utiliza um teclado e um mouse para conseguir conversar com esse sistema. Mas quando os sistemas têm que conversar entre si, eles precisam de uma maneira de se comunicar, e uma API é justamente essa forma em que acontece essa comunicação. Já o acrônimo REST vem do termo Representational State Transfer, que significa estado de transferência representacional, que para nós em português não significa muita coisa, né? O que acontece é que o REST ele descreve uma arquitetura de comunicação entre sistemas web. Então, nessa arquitetura sempre existe um cliente e um servidor, e eles são totalmente independentes, ou seja, o código que estiver rodando no cliente pode ser alterado sem que o código que esteja rodando no servidor precise de qualquer alteração. Então, existem várias características que fazem uma API ser REST, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou... Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, por favor, comentem se vocês querem entender um pouco melhor como é que funciona APIs e APIs REST, que eu posso fazer um outro vídeo sobre esse assunto. O que é interessante entender aqui é que essas coisas elas definem como que as mensagens que vão ser trocadas entre esses diferentes sistemas são formatadas. Porque quando o cliente, né, envia a mensagem para o servidor, ele envia de uma certa forma que o servidor consegue entender. Então, por exemplo, a primeira linha me tá descrevendo a operação que você quer. A segunda linha está descrevendo o arquivo que você quer acessar. E assim por diante. É como se fosse um contrato entre o cliente e o servidor que descreve como a comunicação entre eles vai acontecer. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quer retornar a data e a hora de algum lugar do mundo para o usuário é consumir um serviço que nos dá esse tipo de informação. Por que é importante consumir um serviço externo ao invés de ficar tentando fazer cálculos com a data e o local do usuário? O que acontece é que o computador do usuário pode estar totalmente desconfigurado. Então, quando a gente está trabalhando com datas e horas, é sempre bom confiar num serviço externo para poder calcular essa data e horário e nunca confiar na data e no horário do usuário, tá? Da máquina do usuário. Então eu encontrei aqui a WordTime API, que é uma API gratuita que você pode consumir e ela retorna JSON. Se você não conhece JSON, não sabe usar, eu vou deixar aqui o link do vídeo que a gente falou sobre isso para você aprender. E aí a gente pode ver aqui que ele tem alguns exemplos. Então ele tem uma chamada, quando ele coloca o barra API, você já está fazendo a chamada na API. Então vamos mostrar aqui um exemplo de como que ficaria, por exemplo, ó, América, São Paulo. Eu já tinha até acessado aqui. Quando a gente acessa, ele retorna um JSON e o campo que nos interessa, deixa eu ver aqui, datetime, é esse campo aqui que a gente vai usar para devolver para o usuário, tá vendo? Ele tem a data e o horário num formato específico aqui. Vamos fazer então uma chamada simples para essa API que nos retorna essa data. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar um pacote, porque eu pesquisei aqui qual era a maneira mais fácil de fazer chamadas HTTP em APIs REST
em Python. E eu descobri esse pacote aqui que se chama Requests, que realmente deixa muito, muito simples essa operação. Vocês vão ver como que é legal. Então, você tem que instalar aqui. Beleza, o pacote está instalado. E, como sempre, a gente gosta de criar um arquivo à parte de funções, né? Para a gente não deixar tudo no nosso main. Então, eu vou criar aqui um pacote de funções. E agora a gente precisa importar a biblioteca, né? O pacote que a gente acabou de instalar, que é o requests. E a gente vai definir, então, uma função que retorna a data e a hora de um fuso horário específico. Então, vamos chamar ela de hora. E ela vai receber um time zone. E vai fazer a chamada para a API, retornando o horário. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a URL dessa API, a URL base. A URL base está aqui e a gente vai concatenar ela com o time zone da chamada, né, do parâmetro que a função recebeu. E para a gente fazer uma chamada nessa API é muito simples. O que a gente precisa fazer é usar o requests, dar um get e passar o URL. Ele vai retornar para a gente uma resposta, tá? E essa resposta, uma das propriedades que ela tem é um objeto JSON, que a gente pode chamar direto. Então, a gente vai dar um return aqui, ó. Resposta.json, tá? E aí, a gente vai retornar isso daqui, vamos imprimir para ver o que está acontecendo. Lembra, então, que quando a gente faz essa chamada aqui e coloca o time zone no final, é exatamente isso aqui que vai acontecer, ó. América, São Paulo é o time zone que eu preciso passar para ver se isso daqui está funcionando. Então, vamos aqui no nosso arquivo main, vamos importar a função hora e vamos dar um print chamando a função hora com o fuso horário América São Paulo, que foi o que a gente fez o teste lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, tá com errado, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver o que foi. Ah, tá faltando um S aqui, ó. Vamos executar de novo. Legal, quer dizer que essa primeira chamada tá funcionando. Então, veja, eu tô concatenando o caminho da URL com a time zone que eu pedi aqui. Estou fazendo a chamada, como eu falei, é muito fácil fazer essa chamada com esse pacote de requests. A única coisa que você precisa fazer é um get passando a URL que você deseja. E ele já tem essa funcionalidade muito legal, que é transformar a resposta que você recebeu em JSON. Só que o que a gente quer mesmo aqui não é o JSON completo, né? A gente quer apenas o campo datetime. E como é que a gente vai fazer para pegar isso? É só passar aqui, ó, datetime. Tá certo? Então, vamos... Esse aqui é o nome do campo, ó. Então, é assim que você acessa propriedades de um objeto JSON em Python. É só passar como se fosse um array, né? Uma lista, e o nome da propriedade. Vamos executar de novo. Legal, agora ele só está me retornando o campo datetime. Se a gente quisesse usar outro campo, vamos, por exemplo, pegar esse aqui, ó, week number, é só colocar aqui, opa, 38. Mas o que a gente quer agora é o datetime. Vamos colocar aqui de novo. Mas tem uma coisinha meio chata aqui. Vocês conseguiram perceber que, primeiramente, isso daqui é um JSON. Quer dizer que esse campo aqui, se a gente for olhar no resultado original, ele é um campo string, tá vendo que ele está sendo definido como string. E a gente quer trabalhar com datas e horas em Python. Como que a gente faria para transformar essa string aqui em um objeto de data em Python? Bom, não é muito difícil. Por quê? Porque esse formato aqui é um formato chamado ISO. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse formato ISO 8601 é uma norma internacional para representar data e hora, tá? E veja bem como que ela funciona. Olha,
datas e horas combinadas em UTC, tá vendo? É o ano, mês, dia, esse T, que é a partir daqui vem o horário, e por final vem o Z, que na verdade indica em que time zone aquela data está representada. Se a gente for ver aqui, ó, ele tem o ano. Não, deixa eu pegar nessa tela aqui que é mais fácil de ver. Ó, ele tem o ano, o mês e o dia. Aí ele tem a letra T, que representa o tempo, né? O time. E aí, hora, minutos, segundos, milissegundos. E esse menos 3 aqui é o fuso horário, ou seja, ele está a menos 3 do fuso horário do UTC, que é o horário de São Paulo mesmo. Então, baseado nesse formato, é possível criar um objeto datetime. Mas o que é mais legal é que o Python já tem uma função que te retorna um datetime, um objeto datetime, baseado numa data que está nesse formato ISO. E é muito comum que várias linguagens de programação façam isso também. Afinal de contas, é um padrão internacional que muitos sistemas utilizam para trocar informações de data entre si. Então vamos lá, vamos transformar essa string em um objeto de data Python. Para isso a gente vai precisar do módulo datetime. E o que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, a gente vai pegar o campo hora, variável hora, vai pegar esse e vai usar essa função from ISO format, que é o seguinte, significa do formato ISO me transforme num datetime. E aí a gente vai passar aqui o nosso JSON com o datetime. E ao invés da gente retornar isso, a gente retorna a nossa função hora. Então, isso daqui vai formatar para a gente um objeto Python, datetime, baseado nesse formato de data. Ele entende que ele vai receber uma string que está nesse formato e aí ele vai construir o objeto datetime para a gente. Vamos executar aqui para ver se deu certo. Deu certo. Acontece que, realmente, quando a gente vai fazer o print ele faz exatamente a mesma coisa. Ele transformou em um outro formato, olha só. É um pouquinho diferente, ele não tem aquele T aqui no meio, ele tem um espaço, mas é praticamente um formato muito parecido com o formato ISO. Mas esse é o padrão do Python para imprimir datas. Por hora, vamos deixar assim para a gente continuar. No final, a gente faz uma forma melhor de imprimir essa data aqui. Então, a gente precisa agora de uma lista que tenha todas as time zones disponíveis nessa API. Só assim o usuário vai poder escolher dentre uma delas para descobrir qual é o horário naquela time zone. E se a gente for aqui na Word Time API, a gente vai ver que ele tem uma lista. Aqui, ó, Canonical Time Zone List. Então, ele tem uma lista de todas as time zones que ele dá suporte nessa API dele. Para a gente poder acessar essa lista em JSON, é assim, ó, API barra time zone sem o nome da time zone. Ele retorna uma lista completa de todas as time zones que ele conhece. Então, a gente vai fazer uma chamada que retorna essa lista para a gente. Vamos vir aqui, vamos criar uma função chamada time zone disponíveis. E a nossa URL base vai ser a mesma. Vou copiar daqui. A gente vai pegar a resposta, vai fazer a mesma coisa, requests.get, só que dessa vez a gente não vai precisar concatenar com nada, esse é o caminho completo. E o que a gente vai fazer é retornar a resposta.json, porque a gente não vai precisar selecionar nada daqui. Vamos fazer essa chamada aqui para a gente poder ver como que fica. Time zones disponíveis. Exatamente da mesma forma. Opa! Faltou imprimir aqui, importar aqui.
eu esqueci de fazer a chamada na função. Legal, então a gente tem aqui a lista com todas as time zones dessa API. Então agora a gente tem que construir uma interface que permita o usuário selecionar dessa lista. E para isso eu pesquisei entre várias bibliotecas Python de linha de comando, de interfaces de linha de comando, e eu encontrei uma chamada Prompt Toolkit, que a gente vai poder instalar aqui agora. Chama Prompt Toolkit. Não achou? Deixa eu colocar com hífen, então. É com hífen. Vamos instalar ela. Agora, vamos fazer uma coisa bem simples aqui, que é importar essa biblioteca. Na verdade, para importar a gente faz assim, ó. From prompt toolkit, import prompt. Prompt é a função que pede um input de usuário, tá? Vamos fazer uma chamada aqui só para a gente ver como que é simples. Então, por exemplo, time zone, a gente recebe prompt e fala assim, escolha o time zone, tá? Vamos executar isso daqui para a gente ver como é que funciona. Ai, desculpa, eu escrevi o nome errado aqui. Prompt, faltou um P. Escolho o time zone, vamos escrever, por exemplo, São Paulo. E, na verdade, ele não fez nada porque a gente esqueceu de imprimir o resultado aqui do que ele pediu, tá? Deixa eu colocar de novo. São Paulo. E aqui ele me retornou o que o usuário escreveu, tá certo? Mas o que a gente precisa é passar para ele uma lista que ele possa escolher, que o usuário possa escolher. Senão o usuário nunca vai conseguir acertar quais são os fuso horários disponíveis nessa API. E o Prompt Toolkit, ele tem justamente essa ferramenta que a gente precisa. Ela se chama Word Completer, ou seja, é um completador de palavras. Você passa para ele uma lista de opções disponíveis e, enquanto o usuário está digitando, ele pesquisa naquela lista para mostrar para o usuário quais são as opções dentro daquela lista válida de coisas que tem o termo do que ele está procurando. Vamos ver na prática, então. O que a gente precisa fazer é importar esse Word Completer do Prompt Toolkit. Ele está no módulo chamado Completion e a gente vai importar o Word Completer. O que a gente vai precisar passar para ele é a lista de time zones disponíveis. Então, a gente vai chamar aqui, ó, disponíveis. Vai chamar aquela nossa função que a gente tinha feito anteriormente. E aí, o que a gente precisa fazer é montar um Word Completer para ele. Então, a gente vai chamar de time zones disponíveis. Não, vamos chamar de opção. Vamos chamar aqui de opções time zone. E a gente vai instanciar um Word Completer passando a lista de time zones disponíveis. E o que a gente faz aqui no prompt é passar um parâmetro aqui chamado completer, que é o completador, enviando esse nosso completador que a gente acabou de criar. Se a gente executar, vamos ver o que acontece. Olha só, se eu digito América, tudo que começa com América passa a ser mostrado aqui numa lista e eu posso acessar com as setinhas do meu computador, a setinha para cima e a setinha para baixo. Só que, e aí, se eu selecionar uma delas, apertando o Enter, ele me retorna o que o usuário escolheu. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês. Se a gente escrever América com A minúsculo, não funciona. Por quê? Porque a gente precisa passar essa informação para o meu Word Completer falando, olha, ignore letras maiúsculas e minúsculas. Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó, é um parâmetro chamado ignore case, true. Vamos testar de novo.
Se eu digitar América com A minúsculo agora, tá vendo? Funciona. Só que tem outra coisa aqui também. E se eu quisesse digitar, por exemplo, Argentina? Ou por exemplo, não sei, qualquer coisa que eu quisesse digitar. Que fizesse um match no meio da palavra e não só no começo, igual ele está funcionando aqui. Existe uma outra propriedade aqui, um outro parâmetro que se chama Match Middle. Que aí ele permite que você, independente se o pedaço do texto que o usuário está escrevendo está no começo, no meio ou no fim, ele vai funcionar. Vamos testar de novo? Agora, se a gente colocar, por exemplo, Argentina, né, que a gente tinha visto. Tá vendo? Ó, tudo que tem Argentina passou a aparecer aqui. Agora, se a gente escrever, por exemplo, Rio. Ó, tudo que tem Rio aparece aqui. Gente, eu achei essa ferramenta aqui sensacional. Comenta no vídeo aí se vocês gostaram, porque eu achei muito, muito fácil construir uma interface tão simples, né, de linha de comando, que ajuda muito o usuário. E se você é um utilizador aí de linha de comando, você sabe que esse tipo de coisa é muito legal. Mas tem mais uma coisinha aqui que está um pouco chata. Se a gente executar e, por exemplo, escrever São Paulo e der o Enter sem selecionar nada, a gente vai ver que a seleção permite, né, esse completador aqui, ele ainda permite que a pessoa escreva alguma coisa que não está na lista e que não é válida. Então, se a gente tentar fazer a chamada na API, né, com esse time zone inválido, a gente vai receber um erro. Quer ver? Vamos tentar aqui para ver o que acontece. Se eu colocar, por exemplo, barra, aqui ó, barra são, por exemplo. Tá vendo? Ele não conhece, é um local não conhecido. Então, a gente precisa garantir que o usuário vai escolher um dos itens da lista. E para isso, o Prompt Toolkit também tem uma ferramenta que pode nos ajudar, que é o validador. Vamos entender então como usa esse validador do Prompt Toolkit. O que a gente vai precisar fazer é criar uma classe que é validadora e passar essa classe para o prompt aqui, que a gente, da mesma maneira como a gente fez para o completer. A gente não vai explicar hoje o conceito de classes em Python, mas se você tem interesse em entender um pouco mais sobre isso, por favor, não esquece de comentar no vídeo, eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro. Por hora, entenda que o que a gente vai fazer é muito, muito simples, então eu tenho certeza que vai ficar fácil de vocês acompanharem. Vamos aqui na nossa arquivo de funções e vamos importar o validador, né, a classe base do validador do Prompt Toolkit. Na verdade, a gente vai fazer assim, from Prompt Toolkit, import validator e validation error, que a gente vai usar também. Então, a gente vai definir aqui uma classe chamada, por exemplo, TimeZoneValidador, que vai herdar do validador original. E essa classe que ela precisa ter é um método chamado validate, que recebe um documento. Document, na verdade, né? E dentro desse documento tem um texto, text, um campo text. Esse campo text é o campo, é a variável que guarda o que o usuário digitou lá no prompt, tá? E o que a gente vai precisar fazer é, se o texto que o usuário digitou não estiver na minha lista de time zones disponíveis, eu vou gerar um erro de validação, tá? Então, a gente vai gerar aqui um erro de validation. E a mensagem que a gente vai mandar é a seguinte: time zone não disponível. E aí a gente passa o nome do time zone que o usuário acabou de digitar. Assim ele entende o que foi que ele cometeu de erro. Tá legal? Agora vamos usar esse validador lá na nossa
classe principal aqui. Vamos chamar assim, ó, validator. É o parâmetro que a gente precisa passar. E vamos chamar o timezone validador, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui é importar esse timezone validador que a gente fez lá das nossas funções. Vamos ver o que acontece agora. Opa, deu um erro. Eu acho que aqui na minha função, só um minutinho, eu esqueci de colocar o módulo correto aqui, é o validation. O módulo correto aqui para importar do Prompt Toolkit. Beleza, agora funcionou. Vamos ver o que acontece. Se eu digitar São Paulo apenas e der um Enter, eu escrevi errado aqui. Tô com problema de digitação hoje. O nome da minha variável estava errada. Agora eu vou tentar de novo. São. Veja só, ele já está mostrando aqui embaixo. Vocês conseguem ver? Que timezone não está disponível. Ele já está mostrando a mensagem. Por quê? Porque da maneira como a gente instanciou aqui, ó, uma das opções do validator é se você quer validar em real time, enquanto o usuário está digitando. Ele tem um parâmetro chamado validate while typing. E por padrão ele é true, ou seja, mesmo que o usuário não tenha apertado Enter, ele já vai validando a opção que o usuário está selecionando. Mas se eu escolher São Tomé, ele tira a mensagem daqui, tá vendo? Vamos colocar aqui essa função, ó, validate while typing. Vamos colocá-la para false, para vocês verem como é que fica. Se eu digitar São, ele não aparece nada. Se eu digitar, e funciona, né? Agora, se eu digitar São e der Enter, ele me fala, ó, timezone não disponível. São, ou seja, esse parâmetro aqui indica que eu só vou validar na hora que eu realmente digitar e der a entrada, ou seja, der o Enter, falando que eu quero a timezone São. Eu vou deixar assim porque eu acho um pouco melhor, porque senão fica muito confuso para o usuário, ele nem selecionou nada e a gente já está falando para ele que o timezone que ele escolheu não está disponível. Eu prefiro deixar dessa forma. Bom, nosso programinha está quase pronto, só está faltando a gente fazer a chamada na API e imprimir para o usuário a data e o horário da timezone que ele escolheu. Vamos fazer isso então? Então a gente já tem aqui o timezone e tudo que a gente precisa fazer é chamar aquela nossa função hora, que foi a primeira função que a gente fez, que recebe o timezone e devolve a data e o horário no timezone que você pediu. Então vamos colocar aqui, ó, data no timezone, vai receber a hora com o timezone que o usuário pediu. E a gente manda imprimir essa data. Vamos ver como é que fica aqui. Então, a gente pode colocar, por exemplo, São Paulo. E ele vai imprimir naquele formato padrão do Python que a gente tinha conversado no começo do vídeo. Vamos ver agora como faz para formatar isso numa data que é um pouco mais compreensível para o nosso usuário. Para formatar essa data, então, a gente usa uma função do Python chamada strftime, que é basicamente String Format Time, né? E o que ela tem é que ela recebe uma string com alguns códigos que indica para ela em qual posição você quer colocar o dia, o mês e o ano. Então, por exemplo, a gente quer colocar no padrão brasileiro, a gente queria colocar o quê? O dia, então a gente coloca %d, a barra, que é o %, e depois o mês, né? %m, por exemplo, depois %y. Isso daqui vai imprimir
dia barra mês barra ano. Então, esse porcento alguma coisa é um código que fala para o Python para ele imprimir o ano, o mês e o dia. Vamos ver aqui como é que funciona? Vamos escolher São Paulo de novo. Vamos colocar, olha lá, ó, 19/9/2020. Só que talvez a gente quisesse o ano com 4 dígitos, né? Eu acho que o que a gente pode fazer aqui é colocar o Y maiúsculo. Olha lá, o Y maiúsculo é o ano com 4 dígitos e o Y minúsculo é o ano com 2 dígitos. Então, existem vários códigos desse daqui. Eu vou deixar um link para vocês com o meu artigo que tem a lista de todos os códigos que a gente pode usar. E agora o que a gente vai fazer é colocar o resto do horário, né? Porque é o que mais interessa para o usuário do que o dia. Então, é o hora, minuto, %M maiúsculo, e o %S maiúsculo, hora, minuto, segundo. É isso que nos interessa. Então, vamos colocar lá, São Paulo, e agora funcionou. A gente já tem a data e o horário em um formato que faz sentido para o usuário. Bom, aparentemente terminamos. Mas tem uma coisa que eu queria ensinar para vocês que é extremamente importante quando a gente está falando de chamadas a APIs externas, a serviços externos, que é o seguinte: note aqui a quantidade de vezes que a gente está fazendo uma chamada a essa função time zone disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, quando a gente carrega o software, é fazer uma chamada aqui. E aí, toda vez que a gente usa o time zone validator, veja bem, toda vez que ele vai validar o que o usuário pediu, a gente está fazendo a chamada para essa função de novo. E o que está acontecendo aqui? Toda vez que essa função é chamada, a gente faz uma chamada à API externa. Só que veja, toda vez que a gente fazer uma chamada de todas as time zones disponíveis, sempre a resposta que a gente vai obter é igual. Por quê? Porque é uma lista estática. Ela não vai mudar. A gente precisa ter alguma forma de guardar essa lista e não ter que ficar desperdiçando essa chamada toda vez. Imagina se essa chamada demorasse 10 segundos, por exemplo. Demorar 10 segundos para validar o input de um usuário, por exemplo, é impensável, né? E mesmo se ela fosse rápida, assim como ela é rápida mesmo, esse desperdício de fazer várias chamadas para a mesma API sem necessidade é uma coisa que a gente tem que evitar. A gente precisa então achar uma maneira de fazer a primeira chamada, guardar isso e na segunda chamada em diante a gente não utilizar mais essa chamada a API externa e utilizar o dado que a gente guardou em memória. Isso a gente chama de cache, ou seja, cachear, guardar uma informação para que ela seja buscada depois de uma maneira mais rápida do que buscar a informação na fonte original, tá? E para a gente fazer isso aqui, nesse contexto, o que a gente vai fazer é criar uma variável global, ou seja, uma variável que vale para o programa inteiro do Python, e a gente vai guardar o resultado da chamada dessa API nessa variável global. Então, a partir da segunda chamada em diante, a gente carrega da variável global, ao invés de fazer uma chamada a um serviço externo. Vamos ver como é que fica, então? Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é criar a nossa variável global chamada timeZones. Para fazer isso, basta criar uma variável fora de qualquer função, ela já passa a ser global. E aí, para a gente poder usar essa variável como uma variável global dentro de uma função, o que a gente precisa fazer é declarar ela aqui como global timeZones. O que acontece? O Python consegue entender que a partir desse momento, dentro da função, quando eu falar da variável timeZones, eu estou me referindo à variável global, tá? Porque se a gente simplesmente definir uma variável aqui, chamada timeZones, o Python vai achar que a gente está declarando
uma variável chamada timeZones dentro dessa função, ou seja, uma variável local que vale só aqui dentro. E aí não é isso que a gente quer acessar a variável global que está definida em qualquer função pode acessar ela, tá? Então, a gente faz isso aqui, indica para o Python, ó, declara uma variável chamada timeZones, mas referencia a minha variável global que eu defini lá fora. E a partir daqui, qualquer chamada a variável timeZones dentro dessa função vai estar referenciando a minha variável global. E aí o que a gente precisa fazer é testar se ela tem tamanho, né? A gente já viu essa função len. Se o tamanho dela é maior que 0, ou seja, ela tem algum item dentro dela, quer dizer que ela já está preenchida, ela foi preenchida por uma chamada anterior. Então, eu posso simplesmente retornar ela, tá? Se ela não cair dentro desse if, o que ele vai fazer é chamar a minha API, né? E aí, ao invés de retornar a resposta direto, eu vou pegar a resposta e guardar o JSON aqui na minha variável timeZones. E aí, eu retorno ela, tá? Então, vamos recapitular aqui para entender o que a gente está fazendo. A gente criou a variável timeZones aqui fora. Aí a gente falou para o Python, olha, dentro dessa função, quando eu me referir a timeZones, eu estou querendo me referir à minha variável global que eu defini lá fora, tá? Como eu defini ela como vazia, né? Um array vazio, eu posso fazer esse teste aqui para saber se essa variável já foi setada anteriormente ou não. Porque se ela já foi setada, ela não vai ter tamanho, tá? Então, se ela tiver um tamanho maior que 0, eu retorno ela. Se não, ele não vai entrar aqui nesse if e vai continuar minha função, tá? E aí ele vai fazer realmente a chamada. E aí o mais importante de tudo é guardar a resposta na minha timeZones. Porque a partir do momento que eu guardar, a próxima chamada vai se beneficiar desse valor que ficou na memória. Tá legal? Espero que tenha dado para entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca no comentário que eu respondo para vocês, porque eu sei que essa parte aqui pode ser um pouco mais complicada para quem nunca fez esse tipo de coisa antes. Vamos fazer um último teste para ver que eu não quebrei nada com essa implementação do meu cache. Vamos colocar aqui, por exemplo, Rio Branco. Beleza? Tá funcionando ainda. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like para eu saber que esse tipo de conteúdo agrada a vocês e fazer mais conteúdos desse tipo no futuro. Se você não gostou, também não tem problema, é só clicar 2 vezes no botão dislike, tá legal? E também não esquece de assinar nosso canal e ativar as notificações para ser avisado dos novos conteúdos que eu posto. Obrigada e até a próxima!